E aí? Tudo certo? Tenho certeza que se você clicou neste vídeo é porque você gosta de platinar jogos ou pelo menos tem a curiosidade sobre o que leva alguém a dedicar horas, dias e às vezes até semanas para pegar aquele troféu de platina tão cobiçado. E hoje eu vou te contar uma história de paixão, dedicação e um pouquinho de loucura, enquanto compartilho as minhas 10 platinas do PlayStation 3. Mas não espere uma lista comum, não. Aqui cada jogo tem uma história especial, cheia de momentos inesquecíveis, desde as platinas mais tranquilas, como o do Batman da Telltale, até as verdadeiras provas de fogo, que eu vou deixar no final do vídeo. E para deixar tudo mais interessante, vou ranquear esses jogos dos mais fáceis para o mais insano, e explicar exatamente por que cada um merece um lugar da lista. E se você ama videogames, histórias de superações ou simplesmente quer se inspirar para começar sua própria jornada de platinas, fica comigo. Essa viagem promete emoções, nostalgia e muita raiva. Então bora começar. Bruce, you can't keep doing this. Step out of the shadows. Don't let tombstones be your family legacy. Nada melhor que começar com Batman da Telltale. Esse jogo é perfeito para quem ama narrativas profundas e escolhas que realmente importam. Diferente de outros jogos do Batman, aqui o foco não é tanto na ação e nos equipamentos dele, é sobre quem é o Batman e como pessoa. Ou melhor, quem é Bruce Wayne, o homem por trás da máscara. A história se passa nos momentos mais difíceis da vida de Bruce. Ele descobre o segredo obscuro sobre a família Wayne, o que abala tudo o que ele acredita. E ao mesmo tempo ele precisa lidar com vilões, como o Pinguim, a Mulher Gato, e que é tanto aliado quanto ameaça, e até o Charada, que te coloca numa situação bem tensa. O jogo faz um ótimo trabalho em mostrar que ser o Batman não é só socar criminosos, mas também tomar decisões difíceis que podem mudar a vida de quem está ao seu redor. E aí entra as escolhas do jogo, você decide se age como Bruce Wayne ou como Batman, se confia ou desconfia das pessoas, se usar força ou tenta resolver as coisas na diplomacia. Algumas escolhas são tão pesadas que te deixam tensos na hora de jogar. E mesmo assim, se for pra falar da platina, a platina é bem tranquila, você só precisa jogar todos os episódios, não importa as escolhas que você faça, o troféu vem. Isso deixa o jogo mais relaxante, porque você pode focar na história sem preocupação. Uma das coisas que eu mais gostei foi a humanização dos personagens. Até o vilão tem comandos, o Pinguim não é só um gangster, ele tem um passado que se conecta com Bruce. E a Mulher Gato não é só uma ladra, ela tem suas próprias razões para agir como age. E o Coringa? Bem, não queria dar spoilers, mas do jeito que ele aparece é bem diferente. E se eu tivesse que ranquear Batman da Telltale, ele seria os mais fáceis da minha lista, mas isso não é um ponto negativo, pelo contrário, ele é uma experiência incrível, especialmente se você gosta de histórias bem escritas e personagens complexos. Pra mim, foi como assistir um filme interativo, eu adorei demais jogar o jogo, eu recomendo bastante. Depois de Batman da Telltale, vem The Amazing Spider-Man 1, um jogo que consegue capturar toda a essência de ser o Homem-Aranha, desde voar pelos prédios de Nova York até enfrentar vilões clássicos. Ele entrega uma experiência que mistura ação, liberdade e aquele toque de humor que só o Aranha tem. Para quem é fã do herói, esse jogo é uma verdadeira carta de amor. A história do jogo é uma continuação do filme de 2012, Espetacular Homem-Aranha 1. O Peter Parker está enfrentando as consequências do experimento genético da Oscorp, o que resulta em inimigos como Rhino, Iguana e outros monstros criados no laboratório. O jogo também traz aquele equilíbrio clássico do Aranha, dividindo-se entre o herói e a pessoa comum cheia de problemas e responsabilidades. Um ponto forte de The Amazing Spider-Man é na jogabilidade.
voar pelos prédios usando as teias é simplesmente viciante. O sistema de combate é rápido, dinâmico e lembra bastante a série Arkham, com aquele estilo fluido de combos, esquivas e contra-ataque rápidos. Isso faz com que as lutas sejam bem cinematográficas, especialmente quando você usa as teias para imobilizar os inimigos. Já a exploração com o mapa aberto de Nova York dá uma sensação de liberdade que combina perfeitamente com o personagem. Uma curiosidade é que hoje em dia pode ser muito difícil de encontrar a mídia física desse jogo, já que ela foi removida das lojas digitais por questão de licenciamento. Se você ainda tem uma cópia, guarde bem, hein, porque é uma relíquia e é muito difícil de achar, especialmente para quem coleciona jogos. Mas o que mais conecta esse jogo comigo é algo que aconteceu na minha infância. Na época eu assistia muito o youtuber Canal Console Jogos Brasil, e ele gravava uns vídeos de The Amazing Spider-Man 1, que é uns vídeos que tem bastante visualização no canal dele, aliás. Mas ele começou a gravar mais The Amazing Spider-Man 2, mas eu conheci ele mais pelo The Amazing Spider-Man 1 mesmo. E mano, eu amava assistir ele. Eu ficava fascinado, era incrível ver ele explorando a cidade, e foi por causa desses vídeos que entrou na minha lista de desejos quando finalmente tive a chance de jogar. Foi uma experiência única. E vamos falar agora da platina. Quanto à platina, ela exige uma dedicação, mas nada é impossível. O maior desafio é coletar quase 700 itens distribuídos pelo mapa. Sim, 700 itens pelo mapa. E que é uma tarefa bem trabalhosa, né? Mas tranquilo, com paciência. Além disso, você precisa completar todas as missões principais, secundárias e salvar a cidade de várias ameaças, desde os pequenos crimes até eventos maiores. É uma platina acessível, mas que requer tempo e atenção aos detalhes. Se eu fosse ranquear The Amazing Spider-Man, ele ficaria na categoria dos mais simples, junto com o Batman da Telltale. Mas isso não tira o mérito do jogo, é uma experiência divertida e bem construída. E foi muito bom revisitar o universo do Homem-Aranha com esse nível de influência. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! E agora chegou a hora de falar de umas franquias mais famosas dos videogames. God of War. Essa série marcou a época com os gráficos incríveis e uma história muito interessante. E aquele combate que todo mundo ama. E que quando a pessoa vê já sabe na hora que é God of War. E aqui, além de explorar os jogos, vou contar como foi platinar cada um deles e ranquear a dificuldade. E aqui nós vamos separar um pouco. Vamos separar por etapas. Por eu ter platinado todos os de PlayStation 3, eu vou separar pelas ordens de lançamento, podemos dizer assim. Vamos começar pela coletânea remasterizada, God of War 1 e 2, remasterizada. Depois God of War de PSP, Tales of Olympus e Ghost of Sparta. E depois terminar com chave de ouro, God of War 3 e God of War Ascension, que não é tão chave de ouro assim, mas vamos falar dele também. Agora vamos maratonar essa franquia que todo mundo ama. The gods of Olympus have abandoned me. Agora vamos começar com os clássicos. God of War Collection, que traz os dois primeiros jogos remasterizados. Esses títulos definiram o que seria uma das franquias mais épicas da história dos jogos. Vamos mergulhar na história de cada um deles. Começando com God of War 1. Somos apresentados a Kratos, um guerreiro espartano consumido pela culpa e pela sede de vingança, após ser traído por Ares, o deus da guerra, e levado a assassinar sua própria família em seu ato de manipulação divina. Kratos busca vingança, e para isso ele recebe a missão de encontrar a Caixa de Pandora, um artefato lendário que lhe dará poder suficiente para enfrentar um deus. A história é um verdadeiro mergulho de sofrimento de Kratos e sua luta contra os horrores que ele mesmo cometeu, desde os confrontos iniciais com a Hydra e até os cenários magníficos como o Deserto das Almas Perdidas e o Templo de Pandora.
O jogo entrega uma narrativa cheia de mitologia e tragédia. A batalha final contra Ares é intensa e simboliza o momento em que Kratos tenta se libertar do seu passado sombrio e assumir o título de Deus da Guerra. E ele não consegue escapar de sua dor, o que leva a tentar suicídio. Só que ele é salvo pelos deuses e exigiu a continuação de sua existência atormentada. A platina do jogo foi marcante especialmente com desafios como de zerar o jogo em menos de 5 horas e completar os Shrines of the Gods. A história junto com os desafios cria uma experiência inesquecível, mas não é uma platina difícil, longe disso. Fora o troféu de zerar em menos de 5 horas, o jogo não é tão difícil. E também tem os coletáveis, que também é só ver um guia que você passa rápido, que tem todos os God of War. Essa platina foi bem simples. Aê. Já foi. Upon defeating Ares, Em God of War 2, a história escala de maneira impressionante. Agora como Deus da Guerra, Kratos usa seus poderes para liderar os espartanos em batalha devastadora. No entanto, sua sede de poder o coloca em conflito direto com Zeus, que o trai e tira sua divindade. Determinado a se vingar, Kratos se alia aos titãs, as antigas inimigas dos deuses, iniciando uma guerra que muda o destino do Olimpo. Os momentos mais destaques incluem o combate para o Colosso de Rhodes, a interação com Gaia, a mãe dos titãs, e a busca pelo destino através das Irmãs do Destino. Cada pedaço da história é épico, combinado com uma luta contra Zeus, que deixa um gancho espetacular para o próximo jogo, a escala dos cenários como o Templo de Fênix e um encontro com Cronos, que é algo que eleva a experiência do jogo. A platina de God of War 2 foi um pouco mais difícil que o primeiro, principalmente por conta dos Shrines of the Titans, que são elaborados e que existe um domínio completo da mecânica. Mas a platina não é difícil, é só pegar os coletáveis, como eu falei na parte do God of War 1, e fazer algumas coisas que eles pedem, como fazer 1000 hits e etc. Não é uma platina difícil também. Vamos. God of War 2 já foi. Agora vamos começar com a coletânea Chase of Olympus e Ghost of Sparta. Começando com Chase of Olympus, aqui temos um papel que mostra Kratos servindo aos deuses antes dos eventos do primeiro jogo. A história revela como ele é enviado para deter Morfeu, o deus dos sonhos, que tenta dominar o mundo enquanto os outros deuses dormem sob o efeito de um feitiço. Durante essa jornada, Kratos enfrenta desafios emocionais, como encontrando a sua filha Calliope no submundo, um momento em que ele precisa abrir mão de ficar com ela para salvar o mundo. A platina de Chase of Olympus foi tranquilo em comparação aos outros jogos. A maior dificuldade foi enfrentar o jogo no modo mais difícil, mas como o jogo é curto, foi menos cansativo. suffering for years, Kratos, Boa! Sim. the ghost of Sparta. Agora começamos com God of War Ghost of Sparta. Mergulhamos no passado de Kratos e descobrimos mais sobre o que tornou ele um anti-herói que conhecemos. Esse jogo revela o destino do irmão de Deimos, sequestrado pelos deuses ainda criança por causa de uma profecia que previa a queda de Olimpo. A história é cheia de momentos impactantes, desde a destruição de Atlântida e até o confronto final com Thanos, o deus da morte. Kratos busca seu irmão não apenas para salvá-lo, mas para confrontar o peso de sua própria culpa e luto. Eu acho Ghost of Sparta um jogo incrível, e até injusto como ele é subestimado por muitas pessoas. A história é muito envolvente, o combate está fluido do que nunca, e os gráficos para um jogo de PSP são espetaculares. A trilha sonora, como sempre, eleva cada momento épico e emocional, e é um título que realmente mostra o lado mais humano de Kratos, equilibrando a ação brutal com momentos de vulnerabilidade. A platina de Ghost of Sparta foi um desafio agradável. Ele não é o mais difícil da série, mas tem seus momentos, especialmente no modo mais difícil e nos desafios extras. Apesar disso, é um tipo de jogo que você termina querendo jogar de novo,
porque eu vou falar aqui pra vocês que eu já zerei esse jogo umas 6 vezes, se eu for ao todo, porque eu acho um jogo muito bom. O que prova a qualidade da experiência. É uma pena que ele não recebe o mesmo reconhecimento que os outros jogos da franquia, porque ele realmente merece. God of War, Ghost of Sparta. Agora chegando com o grandioso God of War 3, um dos jogos mais impactantes da história de PS3. Sem dúvidas é um marco da geração. Lançado em 2010, ele aproveitou ao máximo o poder do console para entregar os gráficos revolucionários e uma jogabilidade refinada. É uma narrativa que fecha a saga de vingança de Kratos com chave de ouro. Este jogo não só definiu o ápice da franquia do PlayStation 3, mas também estabeleceu novos padrões para os jogos de ação cinematográficos. A história continua exatamente de onde God of War 2 parou, com Kratos liderando os titãs e um ataque direto ao Olimpo. Desde o momento em que você escala o Monte Olimpo nas costas de Gaia, o jogo te coloca uma situação épica. O confronto inicial contra Poseidon, uma luta que é um espetáculo visual de um show de brutalidade, da jornada de Kratos é cheio de momentos icônicos. Sua decisão ao submundo para enfrentar Hades, e o confronto de Hércules, que tenta roubar sua glória, e a batalha contra Cronos, um titã gigantesco que serve como a fase inteira do jogo. Cada momento é uma aula de designs, como chefes criativos e um cenário impressionante. O que torna o God of War 3 tão especial é como ele mistura jogabilidade, história, apresentação visual e o combate refinado com as novas armas como as Cestos de Nameia, o que traz uma dinâmica completamente diferente para as lutas. Além disso, o jogo adiciona uma profundidade aos quebra-cabeças e usa uma câmera cinematográfica para criar momentos inesquecíveis, como quando você atravessa o labirinto de Dendalo ou encara Zeus no duelo final. É mais que um jogo de ação, é uma experiência que prende ao início ao fim. Platinar God of War 3 foi um desafio, mas valeu cada esforço. Challenges of Olympus são bem exigentes, pedindo habilidade e paciência enquanto termina o jogo, no modo Titã. Realmente força você a dominar o combate e gerenciar seus recursos ao máximo. É o tipo de jogo que faz você suar para conquistar a platina, mas a sensação de vitória é indescritível. Não tem como negar, God of War 3 é um marco para o PlayStation 3. É um dos jogos que melhor utilizam o hardware do console e ele mostrou o verdadeiro potencial de gráficos e técnico da plataforma, oferecendo uma experiência épica que ainda é lembrado como um dos melhores jogos de ação de todos os tempos. É o tipo de jogo que define uma geração que faz valer a pena cada segundo investido nele. E por fim, God of War Ascension, que é meio o patinho feio da franquia. Ele veio depois do épico God of War 3, e para muitos não teve o mesmo impacto, mas isso não significa que o jogo é ruim. Na verdade, ele tem vários pontos positivos. A história se passa antes do Kratos se tornar o fantasma de Esparta, explorando um lado mais humano do personagem, enquanto ele tenta se libertar do pacto com Ares. Na luta contra as Fúrias, que traz alguns chefes mais criativos da série. Além disso, God of War Ascension trouxe umas inovações interessantes. O sistema de combate adicionou umas mecânicas novas, como contra-ataques baseado no uso de armas dos inimigos e os quebra-cabeça, que ganhou um nível extra de complexidade, com a mecânica de manipulação do tempo. Outras coisas que chamou a atenção foi o multiplayer online, algo inédito da série, permitindo as batalhas entre os guerreiros espartanos e troianos. Não foi os que os fãs mais esperavam de um God of War, mas foi uma tentativa diferente. Agora sobre a platina, não foi um dos mais difíceis, como falei, todos eles, mas teve os seus desafios. O troféu de terminar o jogo no modo Titã exige uma paciência, já que a dificuldade aqui nesse jogo é bem punitiva, e o julgamento de Arquimedes, o perto do final do jogo, que passar essa parte na dificuldade difícil já é impossível, na minha opinião. Eu não lembro se tinha algum troféu nessa parte, mas foi difícil, muito difícil passar essa parte. E no geral, se for pra falar, achei algumas partes bem chatas, e alguns troféus específicos também que eles pedem, que é bem chato. Mas, no geral, a platina de Ascension foi uma experiência legal, mas não foi tão marcante como os outros jogos da franquia. How does it feel, Wayne, to stand on the very with your parents' blood? Agora vamos falar dos melhores jogos de super-heróis já feitos.
Batman Arkham City. Depois do sucesso de Arkham Asylum, a Rocksteady elevou tudo a um novo nível, entregando um mundo aberto incrível que realmente faz você sentir o controle do Cavaleiro das Trevas, a história com Bruce Wayne preso dentro do Arkham City, uma área isolada de Gotham transformada em uma prisão gigante cheia dos piores criminosos da cidade. E neste jogo também tem um vilão, Hugo Strange, que sabe a identidade do Batman e está por trás do misterioso Protocolo 10. Mas como sempre, não é só um vilão que dá trabalho nesse jogo. Temos o Coringa, que está morrendo por causa do soro Titã de Arkham Asylum e quer levar Batman junto com ele. O que torna Arkham City tão incrível é a liberdade que lhe dá. O mapa é lotado de detalhes e você pode planejar a cidade, usar um gancho para locomover e atacar inimigos de cima de forma cinematográfica. O combate continua sendo um dos melhores já feito, com aquele sistema fluido que a série Arkham popularizou, onde você enfrenta vários inimigos ao mesmo tempo enquanto alterna entre golpes e contra-ataque e gadgets. Além disso, as missões secundárias são muito bem feitas, com as participações dos vilões icônicos como Pinguim, Duas Caras, Senhor Frio e até o sombrio Cara de Barro. Agora sobre a platina. Bom, essa não foi nada fácil. O jogo exige que você complete uma campanha do modo New Game Plus, onde o inimigo fica mais agressivo e os alertas de contra-ataque não ficam mais expostos nessa dificuldade. Então você precisa vencer completamente o combate, mas o verdadeiro desafio está nos troféus Challenges. Os Challenges de combate são abertos absurdamente, obrigando você a usar golpes variando e manter um combo perfeito sem errar, de formas bem específicas, e algumas delas são pura estratégia e paciência, e se isso não é o bastante, ainda tem que fazer tudo de novo com a Mulher Gato e os outros da DLC. O outro troféu que merece destaque é Storytellers, porém ele é simples, basta visitar o caldeirão de aço de Solomon Grundy em dados específicos no mundo real para ouvir histórias do calendário, do Homem Calendário. O problema é que se você não mudar a data do console, esse troféu pode levar um ano para ser conquistado. Mas infelizmente dá para ajustar manualmente, mas mesmo assim é daquele troféu que desativa a paciência. No geral, a platina do Arkham City foi um dos mais trabalhosos que eu já fiz. Entre os desafios em The Game Plus e os 400 troféus e coletáveis que tem nesse jogo, foi uma verdadeira teste de dedicação. Mas no final vale a pena, porque se existe um jogo que faz realmente sentir como Batman, é esse. De um jogo que eu tô querendo fazer um vídeo só dele. Metal Gear Rising, um dos meus jogos favoritos. Esse jogo é um verdadeiro espetáculo de ação e com combates insanos e uma trilha sonora que faz cada luta parecer um show de rock. Diferente da série principal de Metal Gear, que é focado no stealth, aqui temos um jogo totalmente voltado ao hack and slash, aonde você controla o Raiden, agora com cyborgs super poderoso, cortando inimigos com sua katana de alta frequência depois de Metal Gear Solid 4. E mostra o Raiden enfrentando uma organização chamada Desperados Enforcement, com terrorismo e experimentos com cyborgs. O grande destaque desse jogo é o sistema de corte livre, que permite você dividir praticamente qualquer coisa no cenário, desde inimigos até carros e robôs gigantes. Isso é combinado com um combate extremamente rápido e preciso, que faz o Revenge seja uma experiência única dentro da franquia. E não dá pra falar desse jogo sem mencionar os chefes. São todos incríveis, com batalhas épicas e trilhas sonoras que ficam na cabeça. Simplesmente virou um ícone dos videogames, com suas frases e força absurda. Agora sobre a platina, esse foi um verdadeiro inferno. O jogo é desafiador normalmente, mas para pegar o Rank S em todas as missões na dificuldade de Revenge é algo para poucos. Nesse modo, os inimigos são absurdamente agressivos e causam um dano ridículo, ou seja, qualquer erro pode ser fatal. Você precisa vencer a defesa perfeita e saber exatamente como melhorar cada combate para conseguir altas. Exige reflexo absurdo e é um tipo de platina que testa sua paciência no máximo, e a habilidade no máximo também. Quando você finalmente consegue, a sensação de conquistar é surreal. No final das contas, Metal Gear Rising é um jogo que eu tenho um carinho enorme.
Não porque ele é incrível, mas também porque foi um dos jogos da minha infância. Eu conheci ele graças ao meu sobrinho. E já falando dele, ele criou um canal no YouTube. E se vocês pudessem, desse uma força lá pra ele. Eu e ele ia gostar bastante. Mas voltando ao assunto, quando eu era criança, eu estava na casa dele e jogava no Xbox 360 dele. E desde então fiquei viciado na jogabilidade, a história e os chefes. E principalmente a trilha sonora, que fazem dele um dos meus jogos favoritos. E a platina foi uma das mais difíceis, mas também foi uma das minhas favoritas. Mais gratificantes que já conquistei. Se você gosta de ação frenética e um desafio de verdade, esse jogo é uma experiência obrigatória. Eu amo esse jogo de paixão. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não imaginava que o vídeo ia ficar longo desse jeito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E ia ajudar demais se vocês dessem um joinha, tá? Se inscrevessem no canal. Mas fora isso, eu vou tentar voltar mais pro YouTube. Porque eu fiquei um bom tempo afastado, né? Acho que eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos. E agora vou querer voltar. Vamos ver no que dá. Então, te vejo no próximo vídeo. Falou!